Iniciando nossa 10ª aula, nosso 10º encontro, estamos quase finalizando esta matéria muito importante, acredito que tem sido muito importante, chamada Teologia Pastoral. E na nossa aula de número 9, a gente falou sobre a etiqueta do ministro, a etiqueta do pastor, a sua postura, digamos, social pública, a sua postura na igreja, sua postura em eventos e por aí vai. E nesse momento eu vou te convidar, você que tem o material em mãos, página de número 72, a etiqueta no púlpito. Lembrando que a gente não está tratando aqui de aula de homilética, mas tem traços de homilética, a questão de etiqueta, no que tem a ver com o pastor, no que tem a ver com o ministro, tem tudo a ver com homilética, digamos assim, a arte de pregar. Isso aqui tem a ver também, ela vai trazer um pouquinho disso. A etiqueta no púlpito. O púlpito é o local onde o pastor mais costuma ficar e é de lá que é observado pela igreja. Púlpito que não é altar, tá, gente? O pessoal adora chamar aquilo ali de altar, né? O local mais santo da igreja. Né? Dependendo de quem tiver ali, é o pior local que tem dentro da igreja, né? Altar não é nada, gente. A gente tem que parar com esse negócio aqui, comparar a igreja enquanto a construção dela, como se fosse o templo do Antigo Testamento, onde tinha de fato o altar de bronze lá fora, o altar de ouro lá dentro, e colocar o púlpito como se fosse o local da Arca da Aliança, o objeto mais sagrado. Pelo amor de Deus, né, gente? Ali só é um púlpito onde tem uma tribuna, um local elevado, para facilitar de quem está assistindo ali um louvor, assistindo ali uma pregação, um ensinamento, uma prédica, para ter visibilidade de quem está apresentando qualquer coisa que seja dali. Então o púlpito é para a pessoa que vai pregar, que tem uma vida moral, é evidente que é. É para uma pessoa que vai pregar, seja um bom marido, não seja uma esposa, por exemplo, de uma dupla personalidade, por assim dizer? Claro que é, evidente que é, não precisa nem dizer. Mas não, ali só sobe pessoa santa e santificada, os melhores, a elite da igreja. Tá tudo errado, gente, tudo errado essa questão, tá? Aproveitando aqui. Lembrando um fato interessante, anos 70, anos 60, anos 80 e tal, se colocava como púlpito, principalmente aquelas igrejas que tinha até aquela cerquinha, vocês estão lembrados? Colocava ali os pastores como se fosse, digamos assim, uns homens mais... fosse o STF da igreja, né? Não pode criticar, não pode tocar, não pode falar, não pode dizer, eles não erram, eles não fazem absolutamente nada de errado. Inclusive, eu acho que nessa mentalização, acho que eles nem pecam, né? Ou seja, não são seres humanos, não são quase anjos. Eles levam na literalidade as cartas do Apocalipse, quando Jesus escreve ao anjo da igreja. É uma metáfora de mensageiro, não é anjo ser alado, ser angélico, enfim, você sabe exatamente que é dessa forma que eu estou dizendo. Então, portanto, o púlpito é só apenas um local elevado, apenas isso. Ainda bem que as igrejas hoje estão... Eu vou usar um termo aqui que muita gente não gosta, né? Estão se modernizando e estão tirando aquela galera toda que fica ali em cima do púlpito ali, né? Fica ali só para mostrar, de repente, para aquele povo que está lá embaixo: olha onde eu cheguei, eu sou mais importante do que você, paguei o preço, né? O pessoal adora falar essa palavra, paguei o preço para estar aqui e tal. Tá tudo errado, gente. Ainda bem que está mudando essa concepção. Mas tudo bem. Isso é um outro assunto, deixa para lá até, né? Mas eu penso que você entendeu o que eu quis dizer. Bom, sendo assim, o homem de Deus deve ser cauteloso, desenvolvendo comportamentos sadios que sirvam de exemplo para a comunidade. Algumas regras de púlpito. Vou colocar aqui algumas regras que servem para mim, evidentemente. Serve para você como pastor, como pregador, como ensinador, como alguém que fala publicamente, que sempre está ali transitando por esse local, queira ou não, um local de destaque da igreja, tá certo? Primeiro, postura no sentar. Há obreiros que pensam estar na sala de casa, eles não se assentam adequadamente, tá? E aqui eu não preciso nem ensinar o que é isso, né, gente? Cuidado com a linguagem. O púlpito não é lugar de palavras chulas, tá? Dicas de passagem que não combinam com o verdadeiro obreiro.
Não é lugar para indireta, ofensa a membros, obreiros ou autoridades civis e religiosas, tá certo? Cuidado com brincadeiras que podem ofender e magoar alguém. Se o pastor deseja falar algo de forma descontraída, pode usar palavras de descontração? Claro que pode, mas reflita bem antes. O púlpito não é para fazer piada, gente. Tá? Você pode quebrar uma espiritualidade, que tem tanta gente que é muito sensível ali. Né? Você não pode definir todo mundo ali, é tudo padrão, eles aguentam tudo, posso falar qualquer coisa. Não, tem gente muito sensível que, por uma brincadeira que você fez, de repente você até pensa, não, isso aqui é inofensivo, não vai fazer mal para ninguém, mas tem gente que é tão formado de cristal que ele pode até se desviar por causa de uma palavra. E Paulo diz, se comer carne vai escandalizar, vai ofender, vai magoar o teu irmão, então não coma carne, não, se torne um vegetariano. Você entendeu o que quer dizer, né? Bom, vamos lá. Observar o tempo do culto e da pregação, tá? Não ficar conversando com outros obreiros, isso além de atrapalhar o culto de quem está ao lado, tira a concentração dos membros, gente. Culto é concentração, sabia? Fazendo com que eles também não prestem o culto ao Senhor de forma como deveriam. A gente tem que se concentrar no objetivo, estamos ali para adorar a Deus, estamos ali para entrar no espírito de uma liturgia que seja agradável ao Senhor, então, portanto, toda atenção é necessária, tá? Outro fato importante aqui, não ficar lendo a Bíblia ou outro livro qualquer, a menos que alguém pediu para você ler uma passagem bíblica. E outra coisa, você chega no culto, abre a Bíblia e fica lendo ela o tempo todo. É que é o seguinte, você não lê em casa, né? Você não estuda ela em casa, não é verdade? E você que vai pregar, tá, pregador? Não fica com aquele clichê, tá? Depois que você pegar o microfone e dizer o seguinte, irmãos, essa palavra Deus me revelou, Deus que me entregou, que eu vou pregar ela agora. Ô, meu amigo, você ficou o culto todo lendo a Bíblia, então sabe o que vai dar a impressão? Que você estava procurando a mensagem para você pregar na hora do culto. Ora, todo mundo vai pensar isso, não tem nem o que dizer. Você folheou a Bíblia o tempo todo, leu seus esboços o tempo todo ali dentro da Bíblia, tá? Aí você pega o microfone e diz que Deus te revelou uma palavra? Não, você leu a Bíblia o culto todo. Então você está mentindo para a igreja, só para dar um ar, uma impressão de que você é um pesquisador da Escritura, é dotado de uma espiritualidade toda peculiar que Deus te revelou. Não, você leu a Escritura durante o culto. Evite de fazer isso, tá? Ou não venha com esse chavãozinho que Deus te revelou, não. Você passou o culto todo lendo, tá errado, tá? Outro detalhe, gesticular com naturalidade, sem exageros, vestir de forma adequada, discreta, sem chamar atenção para si, receber pessoas e obreiros com cordialidade, gentileza e simpatia, tá? Apresentar os visitantes de forma correta, sem constrangimento, citando o nome de onde a pessoa veio. Se for cristã, identificar se ela possui algum cargo ou desempenha alguma função em sua igreja ou de igreja onde ele veio, tá? É eticamente correto isso, tá, gente? Cumprimentar as pessoas com as mãos, com firmeza, não a ponto de apertá-la em demasia. Não é recomendável que o obreiro fique dando abraços ou beijos nos membros da igreja, tá, gente? Especialmente na pessoa do sexo oposto. Isso é falta de prudência, tá? Você dá margem para muita coisa. O pastor deve ser prudente para não dar lugar à carne, ao diabo ou ao falatório das pessoas, gente. De repente é culpa sua, você que atiçou esse tipo de comentário ao seu respeito, tá? Todo cuidado é pouco, gente, nas tratativas com a pessoa do sexo oposto. O pastor deve ser prudente, jamais ficar a sós, seja na igreja, seja no seu gabinete com pessoas do sexo oposto, tá? É recomendável que sua esposa participe dos momentos de orientação e aconselhamento de mulheres. É recomendável? Não, é imprescindível. E se você for dar essa recomendação para mulheres, é bom que você tenha um casal de confiança junto com você no gabinete, caso a sua esposa não possa estar presente, tá? Por outro lado, a esposa do pastor deve ser sábia e sigilosa, jamais abrindo para outras pessoas conteúdos que foram tratados no gabinete pastoral. Atenção, esposas de pastor, não seja fofoqueira, não seja divulgadora de assuntos de fórum íntimo, tá?
Se ela assim eu fizer, trará prejuízos ao ministério do marido para a igreja e machucará a pessoa que buscou ajuda. Simples assim, né? Acerca disso foi tratado também nos capítulos introdutórios, quando foi apresentado a questão de ética pastoral nessa matéria, e em vídeos anteriores já tratamos da questão de ética pastoral. Sem dúvida, há várias outras informações importantes sobre a etiqueta. Logo, o obreiro que se... sem dúvida, há várias outras informações importantes sobre a etiqueta. Logo, o obreiro que se inteirar acerca dela será mais instruído e tenderá a ser bem mais sucedido em seus compromissos, tá certo, gente? Isso aqui é muito importante. Lembrando que isso é página 72, essas pequenas regras que eu dei aqui de etiqueta no púlpito, tem muitas outras aqui. Eu sempre gosto de frisar esse assunto aqui, tá? Eu não estou esgotando a matéria, impossível esgotar essa matéria. Ela é muito vasta, ela é muito ampla, ela é muito de região para região também, mas em regra geral, todo pastor deve transitar nessa linha, inclusive, evidentemente, eu que estou aqui do outro lado ensinando. Muito bem, questão para reflexão, página 73. Em sua opinião, quais são os pontos mais importantes ligados à etiqueta que não podem ser ignorados pelo pastor? Tá certo? Na página 73 aqui tem quase uma página inteira em branco, tá? Eu vou desafiar você, aluno, você que é pastor, você que está me vendo aí, coloque aqui os teus pontos fracos e os teus pontos fortes, daquilo que a gente tem abordado e que você, vamos ser sinceros, tem falhado, tem se omitido, pontos que você precisa melhorar, pontos que você precisa, digamos assim, manter o que você já está fazendo, você já está transitando de maneira correta, e mesmo assim, mesmo que a gente esteja correto em muitos pontos que até então já foram citados nessas aulas todas, a gente sempre pode melhorar, né, gente? Sempre pode se aperfeiçoar, tá certo? Porque os nossos auditórios, eles sempre são mutáveis, toda hora está chegando gente nova, pessoas mais inteligentes, pessoas mais ignorantes, pessoas escolarizadas, não escolarizadas, pessoas com graduação, nível superior, tem vários nichos culturais dentro da igreja na atualidade. Vamos ficar ligados a isso. Muito bem, capítulo 4, o pastor e a administração dos recursos, página 75. Os recursos são dados por Deus para que o pastor administre com sabedoria e prudência. Na verdade, como a igreja poderia se manter em todos os aspectos sem recursos? Como, gente? Quem é que vai pagar as contas da igreja? Tá? Acho que a igreja usa energia elétrica, na verdade, a igreja tem água encanada, a igreja precisa, lá de vez em quando, uma pintura nova, alguma reforma, e por aí vai, seus impostos do terreno, IPTU, e por aí vai, gente. Então a igreja tem as suas responsabilidades. E como é que ela faria tudo isso sem recursos? Não é verdade? Vamos lá. Bom, tanto os recursos materiais e financeiros, quanto os recursos humanos são de extrema importância para que a obra do Senhor seja realizada com excelência. Para tanto, compete ao obreiro desenvolver estratégias para melhor adequação desses recursos, sempre objetivando a melhoria e o crescimento da obra do Senhor que fora colocada sobre sua responsabilidade, pastor. Tá bom, obreiro? Administração de recursos humanos, o nome já diz tudo, recursos humanos. A igreja é um organismo vivo, formado por pessoas inteligentes, dotadas de capacidades e habilidades concedidas por Deus. Além disso, a unção e a presença do Espírito Santo dos membros são elementos que fazem toda a diferença para o desenvolvimento e, consequentemente, para o crescimento da obra do Senhor. O pastor deve procurar conhecer os talentos de cada pessoa disposta a trabalhar para o mestre. E, por favor, pastor, não veja pessoas talentosas na sua igreja como competidores do seu ministério. Isso é espírito de inveja, isso é espírito de pequenez, isso aí é autocomiseração, isso aí é não ter convicção da tua chamada. Se você tem inveja de pessoas que são mais capacitadas do que você na igreja, e você vai pastorear pessoas aqui ou acolá, que são mais capacitados do que você, isso é normal. Então não tenha eles como inimigos, tenha como dons humanos, entre aspas, que Deus dotou a sua igreja e que é um privilégio para você. Você é pastor delas, tá certo?
Então, para que os departamentos sejam preenchidos por irmãos e irmãs que apresentem o perfil que esteja de acordo com cada um deles, um crente que tem habilidades para trabalhar com crianças pode encontrar dificuldade para servir o Senhor no departamento de adultos ou entre os jovens. Ou seja, aqui tem toda uma explicação, páginas 76 e 77, para que a gente entenda que os recursos humanos que Deus deu à igreja sejam colocados em ambientes adequados para tal. Tá certo? Ah, eu vou colocar esse irmão aqui, vou dar um cargo para ele para poder ajudar ele. Você está matando o camarada. Aí eu vou consagrá-lo para dar uma força para ele. Agora ele vai ficar firme porque agora ele vai ao santo ministério. Você está matando o camarada, gente. Então vamos pensar o seguinte: o camarada foi chamado para cantar, coloque ele para cantar. O camarada foi chamado para pregar, coloque ele para pregar. O camarada foi chamado para trabalhar com criança, bota para trabalhar com crianças. Ou seja, cabe ao pastor administrar bem os recursos humanos que tem na igreja.